Agora sim, eu vou falar para você sobre o trânsito de Rahu passando por Aquário sideral. Para começar, a gente sabe que tanto no mapa não existe uma análise absoluta, assim como no céu também. Cada ponto se interconecta com outro ponto e assim a gente tem ali um lindo desenho, que no caso pode ser o nosso mapa natal ou pode ser o desenho do próprio céu do dia. Dito isso, enquanto Rahu estiver passando por Aquário e Júpiter estiver passando por Gêmeos, a gente tem uma coisa chamada aspecto, onde Júpiter olha Rahu e de certa forma, com muito cuidado, a gente vai dizer que Rahu também olha Júpiter. Tanto Rahu quanto Júpiter representam movimentos de expansão no mapa, representam crescimento, desenvolvimento, mas eles têm conceitos diferentes de crescimento. Então, Júpiter vai entender que crescimento é uma evolução espiritual, é uma evolução do conhecimento, é um desenvolvimento pessoal. E Rahu vai entender que crescimento é aquele que a gente faz materialmente, através de recursos, através de reconhecimento, através de poder. Então, a gente tem diferentes aspectos, mas, de certa forma, a essência de Rahu e a essência de Júpiter é dar crescimento, é uma certa evolução. Isso tudo para dizer que Rahu tem uma tendência de colocar uma espécie de véu que venda os nossos olhos e a gente fica, por um determinado período, um pouco cegos em relação à realidade. É sempre assim? E é sempre assim, desse jeito, para todo mundo? Não, não é sempre assim para todo mundo e nem o tempo todo. Depende de como é que tá Rahu dentro do seu mapa, de como é que tá Júpiter dentro do seu mapa. Depende de que Dashá você tá vivendo agora. De repente você tá vivendo amarrado a Dashá de Rahu. Isso tudo fica muito mais evidente e depende bastante também da sua própria idade. Porque quanto mais novos nós somos enquanto passamos por uma amarrada Dashá de Rahu ou de Ketu, a gente tem uma tendência a não lidar tão bem assim com os temas deles, porque nós não somos maduros o suficiente, não vivemos o suficiente, não tivemos experiências, frustrações o suficiente para poder lidar com esses dois polos que são tão poderosos. Agora eu vou falar para você sobre a análise do trânsito de Rahu passando por cada ascendente. Então fica muito mais específico do que eu te falar de uma forma genérica. Você tem um mapa e no seu mapa você tem um ascendente. Então, de acordo com esse ascendente, as casas astrológicas estão dispostas numa determinada sequência e é assim que eu vou falar para você como é que Rahu vai se apresentar durante esse 1 ano e meio de acordo com o seu mapa. Mas eu quero lembrar ainda que enquanto Rahu estiver em aspecto com Júpiter, a gente tem os temas desses dois combinados e misturados. Então isso quer dizer que os dois vão trazer, claro, crescimento, aumento e evolução, mas Rahu tende a colocar um véu sobre os temas de Júpiter. Então eu vou te dar um exemplo. De repente você tem uma oportunidade que ela parece muito boa e ela até pode ser realmente muito boa, mas tem alguma coisa ali que não está muito claro, alguma coisa que você não está enxergando ou você não está percebendo ainda. E aí isso tudo, com o tempo, a ficha vai caindo e você passa a perceber aquilo, mas de repente já é tarde demais. E é por isso que é recomendado sempre tomar um certo cuidado, ficar um pouco mais cuidadoso e observador e analítico das oportunidades que vão surgir nesse próximo 1 ano e meio na sua vida. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Áries. Bom, esse trânsito traz uma expansão maior do que o normal para as áreas de publicidade, mídias sociais, networking, comunicação em massa e causas humanitárias. Então, esses próximos 18 meses vão ser um bom período para você trabalhar as suas habilidades, principalmente as que estão conectadas com comunicação e comunicação para mais pessoas. Alguns assuntos com irmãos podem surgir e fica uma reflexão sobre os seus desejos. Quais são os seus desejos? Se eles mudaram de anos para cá, se eles permanecem os mesmos, como é que você vai fazer para alcançar os seus objetivos? E quem é que você quer que esteja com você quando você alcançar os seus sonhos? Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Touro. Para o ascendente em Touro,
traz um foco na construção de patrimônio. Então, fala sobre grandes oportunidades na carreira. Pode gerar alguns desafios para tentar equilibrar o eixo casa-trabalho, porque as demandas podem ser grandes demais, ou para um lado ou para o outro, e é importante manter um equilíbrio. E oportunidades financeiras e de negócios também podem surgir. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Gêmeos. Então, para o ascendente em Gêmeos, traz combustível para processos criativos. Rahu é muito criativo, ele é inovador, vem daí essa criatividade toda. Traz muitas ideias, projetos para o futuro. Traz também um contato com mestres ou professores capazes de alavancar a sua espiritualidade e o seu desenvolvimento pessoal, mas de uma forma que não é tão convencional, ou a pessoa, ou o método, ou o momento. Desenvolve então esse lado que lida com as coisas com mais sabedoria, conduz a novos conhecimentos e ao autoconhecimento. E há um questionamento sobre qual é o nosso papel nesse momento, porque são vários os papéis que nós exercemos enquanto empregador, empregada, esposa, esposo, filho, amigo, colega de trabalho, aluno, professor. E aí a gente tem todos esses papéis e funções específicas para lugares específicos. Então cabe aqui essa reflexão entre qual é o seu papel, em qual momento, em qual lugar, e se tudo isso está fazendo sentido para você, e se você está conseguindo adequar cada coisa dentro do seu momento. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Câncer. Então, para o ascendente em Câncer, traz experiências que conduzem para transformações, e essa expansão vem através de aberturas de espaço que você vai acabar fazendo naturalmente, sem perceber. De repente, quando você vai se dar conta, as coisas já estão se abrindo para você, porque você mesmo está abrindo espaço para que elas surjam. Então, deixando coisas para trás e se desapegando daquilo que não serve mais, principalmente sentimentos e emoções, que tem tudo a ver com Câncer, tudo a ver com esse ascendente. O autoconhecimento aqui vem de altos e baixos, de imprevistos e de lugares inesperados. Então, recomenda-se ter atenção com inimizades que você pode acabar desenvolvendo, ou inimizades que você tem e que você desconhece, porque você, de repente, dá pouca importância para isso. Então, é um bom momento para aproveitar os melhores resultados quando Júpiter passar por Câncer e entrar nessa fase de exaltação, que vai ser de 18 de outubro até dia 2 de dezembro de 2025. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Leão. Então, para o ascendente em Leão, traz uma reflexão sobre os seus desejos de vida, sobre os seus sonhos de vida, se de repente eles mudaram, se você sabe identificar o que você quer, se você sabe como é que você vai chegar lá e quem é que você quer que esteja do seu lado. Aborda também novas oportunidades em relacionamentos e parcerias, então é uma possibilidade de expandir a área de negócios, e há um processo de lapidação na área afetiva. E sempre que a gente trabalha esse eixo do eu e do outro, a gente acaba trabalhando e melhorando muito os nossos relacionamentos, e por consequência as outras áreas da vida também se desenvolvem. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Virgem. Então, para o ascendente em Virgem, traz o foco na construção de patrimônio e oportunidades de trabalho. Recomenda-se muito tomar cuidado da saúde, não negligenciar a sua alimentação, a qualidade do seu sono, o seu tempo de descanso, o seu tempo de descanso e de relaxamento, né? Então, fazer atividades físicas e buscar um equilíbrio entre as demandas da casa e do trabalho. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Libra. Para o ascendente em Libra, traz combustível para os processos criativos, muitas ideias e projetos para o futuro, questões de contato com mestres e professores, pessoas que podem te ajudar a se autodesenvolver, que podem te ajudar na jornada de espiritualidade ou religiosidade ou filosófica, se essa for a sua praia. De qualquer forma, fala muito sobre um desenvolvimento pessoal que pode acabar vindo de uma forma não convencional. De repente é o método, de repente é a pessoa, de repente é você que está num momento um pouco diferente também.
e faz com que tenha experiências novas no campo de conhecimentos, na esfera filosófica e na esfera espiritual. Então a gente tem aqui práticas, experiências, vivências de vida que vêm acontecendo, que vão começar a acontecer para você durante esses próximos 18 meses, justamente para desenvolver essa área da sua vida. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Escorpião. Então, para o ascendente em Escorpião, traz experiências que conduzem para transformações e expansão, que vem através de aberturas e liberações que você acaba fazendo, principalmente ou na sua área de trabalho ou na sua área domiciliar. Então, você pode acabar naturalmente se desapegando ou deveria se desapegar de coisas que você não precisa mais ter em casa. Então não guarde coisas quebradas em casa, por exemplo. Se você não vai consertar, faça o descarte apropriado, tanto no seu trabalho quanto no seu ambiente doméstico. Não guarde coisas por guardar. E outra coisa também que esse trânsito de Rahu pode acarretar é uma amplitude em relação aos sentimentos e às sensações e às emoções. Você pode se sentir um pouco diferente daquilo que você costuma se sentir normalmente. Então, alguns sentimentos, algumas emoções, alguns gatilhos podem fazer com que você amplie um pouco essa percepção que você tem do sentir. Trabalha o crescimento espiritual e desenvolvimento pessoal por causa disso, e é recomendado então você fazer essa limpeza geral, tanto de sentimentos, tanto de emoções, quanto no seu ambiente doméstico ou no seu ambiente de trabalho. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Sagitário. Então, para o ascendente em Sagitário, traz muitas oportunidades de desenvolver as suas habilidades. E essas habilidades podem ser um pouco diferentes daquilo que você estava acostumada ou daquilo que você tinha mais contato, daquilo que você teve mais contato durante a sua vida. Essas habilidades podem ser principalmente habilidades manuais. Então, se você faz algum trabalho manual, esse é um bom período para você desenvolver tudo isso. De repente, você quer fazer uma especialização, alguma coisa diferente em relação ao que você já faz, alguma habilidade na mão que você já tem, mas você quer fazer algo diferente, como algo especial. Se você escreve também, esses próximos 18 meses vai ser muito interessante de você observar para que lado, para que linha a sua escrita ela começa a tomar, porque pode ser que a sua linha de escrita comece a mudar, né, por causa do trânsito de Rahu nos próximos 18 meses. E faz refletir sobre os seus desejos de vida, os seus sonhos de vida, né? Você sabe o que você quer da vida, como é que você vai fazer para chegar lá, quem é que você quer que esteja do seu lado nesse momento. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Capricórnio. Então, para o ascendente em Capricórnio, o foco fica na construção de patrimônio ou na construção de algo. Pode ser na construção de um sonho também, mas aqui a gente está falando sobre construir coisas, sobre manter coisas. Então, traz também a oportunidade de servir ao próximo e há uma necessidade de cuidar da alimentação, de não negligenciar esse momento do sono, de não negligenciar a sua saúde em geral. A questão da alimentação pode acabar tendo um apelo muito grande por alimentos que não te ajudam tanto. Então, ficar de olho em relação às compulsões alimentares, por exemplo. Vai precisar de ter um autocuidado, uma autoobservação, no sentido de tentar compreender melhor os motivos que estão por trás de um mau hábito ou de um vício que de repente você acabou desenvolvendo com o tempo. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Aquário. Então, para o ascendente em Aquário, Rahu vai estar passando exatamente pelo seu ascendente e traz combustível para processos criativos, muitas ideias e projetos futuros. Aquário já é um signo que tem uma energia criativa muito grande e Rahu também representa a criatividade. Então, isso aqui realmente fica muito em foco. Fala sobre filhos e oportunidades de conhecer mestres e professores que são capazes de desenvolver a sua espiritualidade, ou o seu pensamento filosófico, ou o seu desenvolvimento pessoal mesmo, mas que pode ser de uma maneira ainda mais diferente daquilo que você está acostumado. Pode trazer lutas ou causas sociais que você vai precisar avaliar
se você realmente quer entrar nessa jornada e se essas são causas realmente verídicas, se elas são verdadeiras, coisas que valem a pena lutar. Trânsito de Rahu passando por Aquário para o ascendente em Peixes. Então, para o ascendente em Peixes, traz experiências que conduzem a transformações e expansão através de liberações que você faz ou na sua agenda. Então, liberação de tempo, liberação de recursos, liberação de espaço físico ou na sua casa ou no seu trabalho, liberação de sentimentos e sensações que você já não precisa mais carregar com você. Alguns medos, alguns sonhos de vida que de repente já não condizem mais com aquilo que você realmente quer. Pode, então, ter um forte apelo para aquilo que você precisa deixar para trás. De repente, as coisas já estão lá atrás, mas você está ali se lembrando, com um pezinho no passado, e então você acaba não conseguindo andar diretamente para frente. É recomendado ter cuidado e se auto-observar para ver se você não está muito conectada com energias, enfim, com memórias mesmo do passado. E assim, essas coisas acabarem se tornando ilusões, apenas coisas que não são verdade, mas que acabam te aprisionando em pequenas prisões que você acaba criando com o tempo.